Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa aula, nosso momento síncrono sobre inovação e empreendedorismo. Eu sou a professora mestre Marta Bendor, sou administradora, especialista em marketing e mestre em administração com concentração na área de empreendedorismo. Durante a aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre inovação, trazendo alguns conceitos, algumas questões importantes, alguns comportamentos do empreendedor que merecem ser destacados. Enfim, nós vamos adentrar um pouco no mundo do empreendedorismo. E eu vou dar o meu boa noite aqui no chat e já quero logo dizer perguntas, dúvidas, que vocês podem fazer suas colocações. Estou só colocando aqui essas informações para que quem está nos assistindo possa chegar e fazer suas colocações, como eu disse, ou suas dúvidas, suas contribuições, e a gente vai fazendo a nossa interação, ok? Então vamos começar. Nós vamos começar falando um pouco sobre os conceitos, mas para adentrar nos conceitos, eu vou começar com um questionamento. Você que está aí do outro lado, né, se quiser responder via chat, é bem interessante para que a gente possa interagir. O questionamento é o seguinte, né? Vamos lembrar, vamos pensar aí que você certamente já deve ter ouvido alguma coisa sobre o empreendedorismo. O nosso foco, sobretudo, é os alunos de RH, são os alunos de RH, mas mesmo que nós tenhamos outros cursos nos assistindo, empreendedorismo é um tema que abrange diversas áreas, não só a administração em si, como também o RH e como várias outras áreas da gestão. Então, certamente, você já deve ter ouvido algo acerca desse tema ou deve conhecer algum empreendedor. Se não próximo, conhecer nem que seja distante, conhecer pelas redes sociais, conhecer pela internet, pelo trabalho dessa pessoa. Então, eu gostaria que você pensasse nessa pessoa que você considera ser empreendedor e, ao mesmo tempo, você pensasse por que você escolheu essa pessoa. Quais são as características que essa pessoa tem, ou que atitudes ela tem, que fazem com que você a tenha escolhido, né? Por que você escolheu essa pessoa? Será que de alguma forma você tem algo parecido com essa pessoa? O que seria parecido com essa pessoa, então? Faça uma reflexão acerca disso e ao longo da aula você vai entender por que eu estou trazendo essa colocação. Porque, como nós vamos falar de características empreendedoras, é importante que você faça essa reflexão sobre que características seria um empreendedor. Então, eu vou trazer para vocês alguns dados acerca dessa temática. Existe uma pesquisa que trabalha no empreendedorismo, o nome dessa pesquisa é Global Entrepreneurship Monitor, ou seja, é o GEM, é uma pesquisa GEM, que é uma pesquisa que acontece em vários locais do mundo, por isso que chama Global, né? É um monitoramento global do empreendedorismo e que ela acontece normalmente no final do ano. Os dados são compilados e divulgados no ano seguinte. Ela aconteceu agora em 2023, mas a divulgação dos dados ainda não foi feita. Então, eu vou trazer para vocês dados de 2022, que é a última divulgação de dados relativos a essa pesquisa. E segundo essa pesquisa, ela mostra que 67% da nossa população, ou seja, 67% da população brasileira adulta, está de alguma forma envolvida com o empreendedorismo. Seja porque já possui um negócio ou está trabalhando para iniciar o seu empreendimento dentre os próximos 3 anos. Ou seja, esse número correspondia àquela época, 2022, nós estamos em 24, o número já mudou, mas como é o último dado que a gente tem, né, correspondia a 93 milhões de brasileiros adultos. Ou seja, 93 milhões de adultos no Brasil que ou já são empreendedores ou que trabalham para ser empreendedores. Então, nós temos aí, dentro desses 93, 42 milhões que de fato empreendem, e mais 51 milhões que são
potenciais empreendedores. Então, é muita gente trabalhando com empreendedorismo ou pensando em empreendedorismo, né? Só vou trazer esse gráficozinho aqui para vocês, né? Essa imagem que revela exatamente isso. 42 já empreendem, ou seja, já estão no setor ou têm alguma ação, e temos 51 em potencial, ou seja, 51 que pretendem entrar no ramo de empreendedorismo em até 3 anos. Isso considerando a nossa população adulta, que é entre a faixa de 18 a 64 anos. Então, é como eu falei para vocês, é muita gente. O empreendedorismo envolve muita gente. E quando a gente pensa nesses potenciais empreendedores, essa taxa ela vem sempre batendo recorde. Na pesquisa anterior também tinha sido recorde, com 53% da população nessa condição. E isso faz com que o nosso país ocupe no mundo a posição de segunda maior população absoluta com potenciais empreendedores. Nós ficamos atrás apenas da Índia, que possui 115 milhões de pessoas nessa mesma condição. Se a gente voltar no tempo, em 5 anos, se a gente for para 2017, essa taxa era só de 15%. Em 2019, ela dobra para 30%. Em 2020, ela passa para 52%. Né? Então, e aí, como eu falei, é um número que hoje é de 67, né? É um número muito significativo. Então, isso nos leva a perceber a importância dessa temática. E essa é uma temática, como eu disse, ela perpassa, ela atravessa diversas áreas do conhecimento, diversas áreas de atuação. Não é exclusividade da administração ou dos alunos da área de gestão em específico. Quando a gente pensa em recursos humanos, nós também temos alunos ou pessoas nessa condição. Por isso, a importância dessa temática. Além do que, o fato da importância do papel do empreendedor para a nossa economia, para o desenvolvimento local, enfim, são vários outros aspectos que talvez para a gente abordar tudo a gente precise de uma segunda aula, um segundo momento, tá? Mas vamos compreender o que é isso, vamos conceituar o que é o empreendedorismo. O ato de empreender, meus caros alunos, ele está relacionado com a identificação, ou seja, encontrar, né? A análise, ou seja, o estudo, e a implementação, ou seja, a execução real, né? O futuro empreendedor, o próprio empreendedor, ele ele identifica, na sequência ele analisa e ele implementa uma oportunidade de negócio, visando a inovação e a criação de valor. É isso que o vai diferenciar dentre tantos empreendedores que já existem no mercado, tá? Então, isso é a definição de empreendedorismo. Agora, quem é o empreendedor? Quem é o indivíduo que empreende? Quando a gente percebe as características ou os aspectos que dizem respeito ao empreendedor, alguns aspectos, algumas características são comuns e se destacam, que a gente pode perceber em empreendedores de diversas áreas. Por exemplo, a iniciativa, ou seja, a atitude para criar, para inovar, e essa paixão pelo que faz, paixão pela execução. A utilização dos recursos que esse indivíduo possui, os recursos que ele tem disponíveis, de uma forma criativa e de forma a transformar o ambiente social e econômico onde ele está. Eu falei há pouco sobre isso, a importância do empreendedorismo para toda essa transformação social e econômica. E esse mesmo indivíduo que tem iniciativa, que utiliza os recursos, que é criativo, ele assume os riscos desse negócio. E assumir os riscos do negócio envolve algo muito importante e delicado, que é a possibilidade de fracassar. Sim, é possível que o negócio dê errado, que ele precise voltar atrás, refazer o caminho, enfim. Existe sempre essa possibilidade. Porém, o empreendedor, ele precisa analisar esses riscos, né? O que se chama de riscos calculados, ou
Se ele percebe que o empreendimento, o negócio não está indo no caminho certo, ele precisa refazer a rota e mudar, enfim. Mas ele assume o risco. Na medida em que ele decide empreender, ele está assumindo esse risco. Então, quando a gente fala em empreendedorismo, nós estamos falando de um processo que diz respeito a trabalhar ideias inovadoras, visando a criação de um negócio, a criação de uma empresa que vai trabalhar ou um produto ou um serviço. E isso, né, nesse sentido, a área de tecnologia, ela se destaca bastante porque é muito fácil que se perceba a mudança, que se perceba a inovação quando a gente está falando de tecnologia. Mas você pode empreender em inúmeros ramos, né, vários ramos. E aí, quando a gente pensa em empreendedorismo e pensa nesse mundo digital que a gente vive, cada vez mais o mundo é interconectado, cada vez mais os profissionais são multitarefas, cada vez mais esse mundo é dinâmico, e daí uma série de portas se abrem com relação ao empreendedorismo. É possível perceber várias oportunidades nesse mundo digital. E não necessariamente você precisa ser dono de um negócio físico, você vai lá para o digital e você consegue fazer e empreender, ou não necessariamente o dono do negócio. A gente vai também saber aqui, vai conversar um pouquinho sobre o que se chama de empreendedor corporativo, que é o funcionário, vamos dizer assim, de uma empresa que tem as características empreendedoras, perdão, e trabalha e faz uso dessas características. Então, considerando isso que eu falei, será que empreender é só para quem é gestor ou quem é dono de negócio? Façam essa reflexão e guardem isso aí para vocês, que ao longo da aula a gente vai compreender melhor essa pergunta e, consequentemente, as suas possíveis respostas. Como será, né? Outra perguntinha para vocês pensarem. Como será que grandes nomes do mundo empresarial, e aí vocês podem pensar em vários nomes dentre as empresas, nomes grandes mesmo, né? Nomes de empreendedores de destaque, como será que esses nomes, essas pessoas, fizeram a diferença? O que elas fizeram que fez com que essas pessoas se tornassem renomadas? Será que era atitude? Será que era coragem? Será que era o conhecimento? Será que eram as relações interpessoais? Enfim, será que era o dinheiro, né? O capital para empreender? Enfim, que características ou que aspectos fizeram com que essas pessoas fossem diferentes? E aí, considerando tudo isso que a gente vem conversando, outra reflexão que eu trago para a noite de hoje é o que leva alguém a empreender. Por que alguém, de repente, num estalo, pensa, eu vou empreender, eu vou ter um negócio? Basicamente, existem duas motivações para empreender, que são, por necessidade, alguém motivado pela falta de alternativa, ou mesmo por uma alternativa não satisfatória, de ocupação e renda. Ou seja, eu não tenho emprego, eu não tenho ocupação, consequentemente eu não tenho renda, ou eu não estou satisfeito com o meu emprego, e eu, em virtude disso, vou empreender. Este é o chamado empreendedor por necessidade. E existe o empreendedor por oportunidade, que esse indivíduo ele se motivou em função da percepção de uma oportunidade de mercado. Ele percebeu que existia uma determinada oportunidade de negócio e abraçou essa oportunidade. E essas duas coisas também podem se encontrar, né? Mesmo motivado por uma necessidade, eu percebo uma oportunidade. Mas basicamente são esses dois. Não sei se vocês já viveram essa experiência, mas por vezes quando você vai tirar a sua carteira de motorista, ou quando você vai emitir um determinado documento, RG, enfim, se alguém está ali na porta daquele ambiente onde você realiza esse serviço e, por exemplo, está vendendo aquele plásticozinho, né, que você põe o documento dentro, isso é uma identificação de oportunidade de negócio. Ah, professora, é algo tão simples, sim, mas grandes negócios, por vezes, começam de algo tão simples. Então, aquele indivíduo que está lá oferecendo aquele plásticozinho para você colocar seu documento é um exemplo de empreendedorismo por oportunidade. Ele percebeu aquela oportunidade de negócio. Pode ser por necessidade, porque ele não tinha outro emprego? Pode.
né? Mas aquela oportunidade de negócio existia, né? Quando você não tem o seu emprego, como eu falei, ou quando você não está satisfeito, você cria o seu emprego. Como é que eu crio meu emprego, professor? Empreendendo, né? E aí é o que eu falo, é o que a gente denominou de empreendedorismo por necessidade, né? Não tinha o emprego, o indivíduo não tinha o emprego, o indivíduo não tinha renda, e daí ele criou o seu próprio emprego, fazendo bolo, fazendo din-din, vendendo doce, prestando serviço enquanto motorista de aplicativo, enfim. Cada um dentro da sua realidade, das suas condições, vai perceber lá qual é a oportunidade e pode vir a trabalhar. E aí vamos voltar para a mesma pesquisa que eu conversei com vocês no início da nossa aula, né, a pesquisa da AGEM, que mostra que ter um negócio próprio é o sonho de 6 em cada 10 brasileiros. Ou seja, de acordo com a pesquisa, a cada 10 pessoas, né, brasileiros, adultos, naquela faixa etária que eu citei anteriormente, 6 têm vontade de empreender. E esse é um resultado recorde, né, desde que o GEM vem sendo aplicado no Brasil, que já fazem 23 anos, já faz 23 anos que essa pesquisa ocorre. Esse é o resultado recorde ao longo desses 23 anos, que comparado ao ano de 2021, aumentou em 14%. Naquela época, 46 pessoas sonhavam, 46 pessoas, exatamente, perdão, sonhavam em ter o seu negócio, e hoje são 60, 6 em cada 10. Então, mais uma vez, olha o quanto esse tema é importante, né? E o quanto isso é impactante para a nossa economia, para a nossa sociedade, enfim, para a nossa vida como um todo, né? Temática do nosso curso, e eu estou mostrando mais uma vez para vocês a importância disso. Então, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de empreendedor. Quem são? Quais são? Nós vamos ter basicamente três tipos de empreendedores. O empreendedor mais comum que a gente conhece e que identifica mais facilmente é o chamado empreendedor de negócio, que é quem? É aquele que é o dono da empresa, é aquele que põe um negócio para funcionar. Como assim? Esse indivíduo é aquele que identifica a oportunidade no mercado, planeja e constrói um negócio, uma empresa, tá? Seja por necessidade ou por oportunidade, é o indivíduo que realiza um negócio. Então, esse é o chamado empreendedor de negócio, é aquele que mais comumente a gente conhece. Nós temos também o segundo tipo, que diz respeito ao empreendedor corporativo ou intraempreendedor, que é quem? É o indivíduo que trabalha dentro de uma organização, ou seja, é o funcionário, é o colaborador de uma organização, de uma empresa, e esse indivíduo, ele age como dono no sentido de que ele promove mudança, ele tem uma postura diferenciada, tá? Ele reinventa o negócio, ele reinventa os processos, ele é o inovador, né? Dentre outras características. Esse é o chamado empreendedor corporativo ou intraempreendedor. E nós vamos ter o empreendedor social, que é aquele que faz tudo isso, promove toda essa mudança, que reúne recursos e constrói algo, porém para o benefício da comunidade. Envolve o voluntariado, envolve o terceiro setor. Então, esse é um empreendedor social, que promove mudança e que empreende visando o benefício de uma comunidade. Mas aí eu vou voltar a fazer outro questionamento para vocês, tá? Hoje eu estou querendo fazer vocês pensarem bastante. Quando a gente pensa em empreendedorismo, indivíduo empreendedor, comportamento empreendedor, características empreendedoras, enfim, todos esses aspectos que a gente vem conversando desde o início da nossa aula, eu queria que vocês refletissem mais uma pergunta, né? Na verdade, uma valendo duas, ou duas em uma. Alguém nasce empreendedor? O indivíduo nasce empreendedor. Quando nasce, tem lá um carimbinho. Esse é empreendedor, esse não é, esse é empreendedor. Será que existe uma força superior que vai lá e faz alguém nascer empreendedor? E se não nascer, também não vai ser? Ou não? É possível ser? É possível se tornar empreendedor? Se eu não nasci, eu posso me tornar? Façam também essa reflexão. E vamos tentar desenvolver acerca desse tema. Existem pessoas, gente, que claramente
são perceptíveis as características do comportamento empreendedor. Até numa criança, se o indivíduo possuir essas características, quando você passa a observar, né, essa criança se relacionando, brincando, você consegue perceber algumas características do comportamento empreendedor. Mas isso não quer dizer que aquela criança ou aquele indivíduo que eu não percebi ou que eu não consegui ver claramente essa característica, que ele não possa se tornar empreendedor. Pode. Porque as características do comportamento empreendedor, as atitudes empreendedoras, elas podem ser desenvolvidas. Elas são treináveis, tá? Inclusive, Peter Drucker, ele dizia que o empreendedorismo é um comportamento e não um traço da personalidade. Então, você não nasce necessariamente carregando com ele, e se não carrega, você não será. Não, se é um comportamento, eu posso desenvolver esse comportamento. Por exemplo, treinar, ir à academia, isso é um comportamento. Ah, mas eu não sou aquela pessoa que já nasce, que de mim mesma amo ir à academia, amo treinar. Mas você pode desenvolver isso. Isso é treinável, né? Você pode fazer disso parte da sua rotina. Mas que características seriam essas, né? Falar de algumas mais comuns e vou tentar falar mais resumidamente. Era essa palavra que eu queria dizer para vocês, porque são várias, né? Mas o empreendedor, ele tem como característica, por exemplo, apostar no inusitado, ou seja, aquilo em que outras pessoas não acreditariam ou não apostariam, o empreendedor vai lá e faz. Outra característica é a característica da inovação. Ele é um indivíduo que vai criando, permanentemente criando, né? Está sempre promovendo uma mudança. E aí essa característica vem junto com outra que chama antecipar a tendência. Né? Ele consegue perceber algo que viria só no futuro e ele já traz e já oferta para o mercado e como parte do negócio dele. Ele é também um indivíduo capaz de definir metas e, consequentemente, objetivos, né? Objetivos e metas, perdão. E ele consegue ter a visão do futuro, né? Antecipar esse futuro, antecipar essa tendência, mas atuar no hoje, atuar no presente, que é quando a empresa está acontecendo. E aí nós temos um psicólogo que chamava-se David McClellan, ou McClellan, como algumas pessoas chamam, que ele estudou o comportamento empreendedor. E ele traçou quais são as características do comportamento empreendedor, tá? Ele foi lá e listou 10 características do comportamento empreendedor e dividiu essas características em 3 conjuntos, né? O chamado conjunto de realização, conjunto de poder e o conjunto de planejamento. Eu vou mostrar aqui para vocês quais seriam essas características, tá? Dentro do conjunto da realização, ou seja, conjunto da ação, do fazer propriamente dito, ele listou busca de oportunidades e iniciativa, correr riscos calculados, exigência de qualidade e eficiência, comprometimento e persistência. Dentro do conjunto de poder, ele listou 2 características, que são persuasão e rede de contatos, e independência e autoconfiança. E, por fim, no terceiro conjunto, né, o terceiro grupo de características é o conjunto de planejamento. E aí ele listou 3, que são a busca de informações, o estabelecimento de metas, e o planejamento e monitoramento sistemático, tá? Vamos conversar aqui um pouquinho sobre o que seria isso, né? O que seriam esses 3 conjuntos de características e o que seria cada uma dessas características. Quando a gente pensa lá no primeiro conjunto, né, o conjunto da realização, a primeira característica que eu citei para vocês foi de busca de oportunidades e iniciativa. Então, o que quer dizer isso? O que demonstra que o indivíduo tem esse comportamento? Por exemplo, quando eu faço as coisas antecipadamente, né? Quando eu faço antes que os outros façam. Isso é trabalhar a oportunidade e ter iniciativa. Quando o indivíduo empreendedor, ele trabalha para expandir o seu negócio.
trabalhando com outros processos, com outras formas de fazer e, consequentemente, aproveita as oportunidades para agir diferente, né? Agir fora do comum, ou agir ou pensar fora da caixa, como as pessoas falam, perdão. Isso está dentro dessa primeira característica, que é busca de oportunidades e iniciativa. Correr riscos calculados. O que é correr um risco calculado? É avaliar as alternativas e, dentre elas, escolher o melhor caminho, mas calculando o risco. E aí, esse indivíduo ele vai agir para reduzir o risco, ou, no mínimo, controlar o seu resultado. Ele vai se colocar numa situação de risco, desafio? Sim, mas ele vai até determinado ponto, ou moderadamente, porque ele fez uma análise, ele fez um cálculo, no sentido de prever, ou minimizar, mitigar os riscos, tá? Exigência de qualidade e eficiência, o que é isso? É encontrar um jeito, uma maneira de fazer algo de uma melhor forma, de uma forma mais rápida, de uma forma mais barata, né? Encontrar uma maneira de realizar algo de forma que satisfaça o seu cliente, ou que no mínimo satisfaça, mas o ideal é que exceda o padrão de excelência, né? Que vá além daquilo que o cliente espera. É desenvolver ou trabalhar, utilizar procedimentos que mostrem ou que assegurem que o trabalho seja realizado no tempo e no padrão de qualidade que o cliente espera. Como eu falei, no mínimo atender o padrão de qualidade, mas sempre buscando superar isso, né? Persistência, isso é uma característica muito forte no empreendedor, né? Ele vai constantemente agindo diante dos obstáculos, né? Superando os seus obstáculos, muda a estratégia no sentido de que ele vença aquele desafio, que ele supere aquele obstáculo e ele assume a responsabilidade por isso, né? Pelo desempenho da sua organização, da sua equipe, porque ele quer alcançar as metas e os resultados, né? Então, o empreendedor é esse indivíduo que olha o cenário, olha o ambiente, identifica uma necessidade, trabalha buscando esse resultado, porém, por outro lado, ele está aqui calculando o risco, né, medindo as suas ações e quebrando os paradigmas, né, vencendo aquilo que a maioria das pessoas não usariam ultrapassar. E, por fim, dentro desse primeiro conjunto, perdão, a gente tem o comprometimento. O empreendedor é alguém comprometido, né? Ele faz sacrifícios pessoais, ele faz esforços diferenciados para realizar uma tarefa. Ele colabora com a equipe, quando a gente pensa no empreendedor corporativo, né? Para que o trabalho seja finalizado, seja alcançado. Ele trabalha para que o cliente interno, né, as equipes estejam satisfeitas, e aí ele coloca em primeiro lugar isso, né, essa questão de realizar e de fazer o trabalho da melhor forma, nem que ele tenha que se esmerar mais, se entregar mais, passar mais tempo, enfim. E aí a gente vai para o outro conjunto, né? O segundo conjunto. Eu falei que seriam 3 conjuntos: conjunto de realização, conjunto de planejamento e o conjunto de poder. Então, dentro do conjunto de planejamento, nós vamos ter 3 características, né? Na realização são 5, no planejamento 3 e 2 no conjunto de poder, fechando as 10, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre as características do conjunto de planejamento. Por primeiro, não poderia deixar de ser a busca de informação. É impossível que a gente se planeje sem informação. Então, essa característica diz respeito a quê? A essa dedicação do empreendedor no sentido de obter as informações. Então, ele vai investigar as etapas do processo, como é que isso se realiza, qual é o princípio, qual é o meio, qual é o fim, né? Quem que está envolvido, e aí ele sempre lembra dessa interdependência. Não é possível a gente conceber uma organização. Eu uso a palavra organização, gente, porque não necessariamente é uma empresa, tá? A gente ouviu lá no comecinho, eu falei para vocês sobre o empreendedorismo social, né? Que é a questão de não ter fins lucrativos. Então, não necessariamente é uma empresa, é uma organização. Acho que vocês devem ter ouvido esses conceitos lá quando vocês estudaram Teoria Geral da Administração ou Introdução à Administração. Mas, enfim, voltando aonde eu estava. Esse indivíduo, ele lembra da interdependência das áreas dentro de uma organização. Por exemplo, eu, lá da área de produção, não posso trabalhar sem a logística. Eu preciso da logística, que é quem traz e quem leva produtos, né, ou matéria-prima.
Eu, enquanto logística, não posso trabalhar sem a gestão de pessoas, porque eu preciso das pessoas que trabalham comigo, né, ou das demais áreas. Eu preciso que essas pessoas sejam capacitadas, eu preciso que essas pessoas tenham as informações necessárias. Então, não dá para a gente trabalhar, ter informação, sem lembrar dessa interdependência. A outra característica, a sétima, já viu? Nós estamos na sétima característica, é o estabelecimento de metas. O empreendedor, ele estabelece objetivos que são quebrados em metas, né? Lembrando de novo, lá na teoria geral da administração, a introdução à administração, você tem os objetivos, que são macro, né? Que são maiores, e depois a gente vai lá e quebra isso em metas. E esses objetivos e metas, eles necessitam ser alcançáveis, porém desafiantes. Como assim, professora? Eu não posso estabelecer algo que é inatingível, porque isso vai frustrar, mas eu também não posso ter algo que seja fácil demais, porque se está fácil demais, se eu alcancei, se a minha meta é para ser de um mês e eu alcancei na primeira semana, tem uma coisa errada. Ou eu botei essa meta muito para baixo, né? Eu fui lá e subestimei, ou tem algo acontecendo no meu mercado, tem algo acontecendo com o meu concorrente, enfim, eu preciso estudar para poder estabelecer objetivo e meta. E esse objetivo e meta, eles devem ser de curto, médio e longo prazo. Lá quando a gente faz o planejamento, eu tenho que estabelecer esses 3 níveis. De novo, eu estou puxando assuntos lá da teoria geral da administração ou da introdução à administração, das disciplinas que vocês estudaram. Tem que ser de curto, médio e longo prazo, tem que ser mensuráveis, ou seja, como é que eu meço isso? Como é que eu vou medir? Quando eu estou falando da pesquisa para vocês, a pesquisa do GEM, eu estou constantemente falando de número, de percentual, de tempo. Então, objetivos e metas também precisam disso, dessa mensuração. E precisam de clareza e especificação, especificidade, né? Eu tenho que deixar bem claro o que é, onde é, quando é, quem é, como é, né? Eu tenho que destrinchar isso. De novo, puxando esses conceitos das disciplinas anteriores. Preciso, né? Oitava característica, esse empreendedor tem ou precisa ter, a característica do planejamento. Planejamento e monitoramento sistemático. Ou seja, eu falei anteriormente de objetivos e metas. Objetivos e metas fazem parte do planejamento. Então, eu tenho que acompanhar esses planos. Eu tenho que ver o quanto que eu alcancei, o quanto que falta eu alcançar, qual é a mudança que eu preciso fazer, se for o caso. Eu tenho que ter todo um controle desse ciclozinho PDCA, né? Planejamento, desenvolvimento, controle e ação, né? Agir para melhoria. É um ciclo que a gente vai fazendo, rodando, né? Literalmente essa palavra que se usa, essa expressão se usa, né? Rodar o PDCA, ou fazer girar o PDCA. Quando a gente estuda a gestão, a gente tem lá esses ciclos de planejamento. E eu preciso manter esse controle, considerando também o controle de custos. Né? Eu não posso conceber uma empresa que não tenha esse controle de custos, esse monitoramento e, consequentemente, gestão. Por quê? Porque eu preciso usar isso dentro do processo de tomada de decisão e dentro da alteração dos meus planos, ok? Nona característica, e aí se eu estou na nona característica, só faltam 2, né? Eu falei que eram 10, a gente falou 8 já. Olha aí como estamos falando, conversando rapidinho. A gente chegou no último conjunto. O último conjunto que é o conjunto de poder. Lembrando, conjunto de realização com 5 características, conjunto de planejamento com 3 e o conjunto de poder que possui 2 características, né? A característica 9 e 10, para a gente fechar as 10 características do comportamento empreendedor. A característica 9, ela vai versar sobre a persuasão e a rede de contatos, tá? É muito difícil empreender sem contato, sem rede de contato. E aí, rede de contato vai incluir o fornecedor, vai incluir o cliente, vai incluir o concorrente, né? Vai incluir um prestador de serviço, enfim. Essa característica, ela diz respeito a que estratégia você utiliza para influenciar as pessoas, para convencer as pessoas, né? Persuadir. E aí você vai usar pessoas chaves para te ajudar nesse
esse alcance de objetivos, né? Para alcançar isso que você espera, né? Por exemplo, quando você contrata um influencer para trabalhar lá para sua marca, é isso que você está fazendo. Você está trabalhando persuasão por meio daquela pessoa que está lá na sua rede de contatos e que você, é lógico, ele está prestando serviço, está pagando, mas diz respeito a isso, né? E aí, nesse sentido, você vai trabalhar, você vai agir, obviamente, visando desenvolver essas redes, desenvolver essas relações e ter esse apoio a essas pessoas que estão ali ao seu redor e que podem te ajudar a alcançar suas metas, seus objetivos. Por fim, a última característica, característica 10, diz respeito à independência e autoconfiança. O empreendedor, ele é alguém que tem muito isso, né? No sentido de ter autonomia, de não se deixar levar pela opinião do terceiro, né? Normalmente, quando alguém vai empreender, alguém vem do lado e diz assim, isso aí não vai dar em nada. Ninguém vai querer comprar, isso não dá certo e tal. E se o empreendedor escutar muito isso, ele não empreende. Pode conversar com algum empreendedor aí que você conheça e pergunte aí como foi no começo. Se ele recebeu muito apoio ou se ele recebeu muita gente que disse que não ia dar certo. É muito provável que ele tenha ouvido mais pessoas chegarem no ouvido dele e dizerem que não ia dar certo. Só que como ele tem essa característica no seu comportamento, como ele tem autoconfiança, como ele tem independência, essa normativa, esse controle de terceiro, ele é alguém que mantém lá seu ponto de vista, mesmo considerando essa oposição de alguém ou mesmo de resultados inicialmente desanimadores, porque quem empreende, quem mesmo funcionário de uma empresa que acompanhou uma empresa no seu processo de criação e evolução, vai concordar com isso que eu estou dizendo, que o início de um negócio normalmente é difícil. Por quê? Porque você está adentrando no mercado, você está conquistando a sua carteira de clientes, você está desenvolvendo um relacionamento com o fornecedor. Então, os resultados, inicialmente, eles podem ser desanimadores. Mas como o empreendedor tem essa característica de autoconfiança, ele consegue lembrar disso, confiar na sua capacidade e enfrentar um desafio, né? Então, a gente passou pelas 10 características e, para resumir essas 10 características, eu queria colocar para vocês uma frase do Peter Drucker, né, que é um autor da área de gestão muito renomado, que ele fala que o empreendedor é alguém que percebe a mudança como algo que faz parte do dia a dia, ou seja, uma normativa, mas que essa normativa ela é sadia, a mudança é sadia. E ele está sempre buscando isso, buscando essa mudança. E ele está reagindo a essa mudança e ele explora essa mudança como uma oportunidade. Então, essa frase do Peter, ela traz muito do que a gente viu ao longo das 10 características, né? A questão da persistência, a questão da busca de informação, a questão de insistir, né? De resistir. E aí, né? A gente tem que perceber ou conceber o empreendedorismo como uma área que percebe essas oportunidades, entende as oportunidades e, diante disso, cria algo novo. E aí vai trabalhar oportunidades que sejam descobertas por ele mesmo, criadas por outras pessoas, e vai usar ferramentas, usar meios para explorar essas oportunidades, essas possíveis áreas de atuação. Por exemplo, quando a gente pensou aí na pandemia, como que as pessoas iam trabalhar, ou como que os negócios iam sobreviver, se estava todo mundo dentro de casa, como era que iam reagir. E aí a gente pode perceber como as empresas que sobreviveram, né, consequentemente tiveram sucesso, como trabalharam essa nova realidade e conseguiram perceber oportunidades dentro dessa realidade. Vamos para o digital, todo mundo foi para o digital. E aí se reinventou, se reorganizou, ou seja, entendeu esse novo ambiente e trabalhou algo novo dentro desse ambiente. E aí, dentro do digital, eu vou trabalhar na rede social, eu vou trabalhar com os aplicativos de mensagem, tipo WhatsApp. Aí, quando o WhatsApp caía, todo mundo ficava maluco, e aí descobriu-se o Telegram, que não é tão utilizado ainda quanto o WhatsApp, mas era uma outra alternativa. E aí faz live, e vamos entregar, e vamos mostrar as coisas pela live. Enfim, as organizações
e as organizações, elas não são feitas de máquinas e equipamentos, elas são feitas de pessoas, né? Então, a gente pode dizer que os indivíduos das organizações são justamente essas pessoas que percebem esse ambiente, que percebem a mudança, que percebem as ações, né? Que percebem o desejo do cliente, né? A necessidade do cliente. Tem alguns até pessoas que dizem, cria desejo, cria necessidade, mas isso aí é uma outra discussão para a gente ter num outro momento, quando a gente provavelmente esteja falando de marketing. Mas o empreendedor é alguém que consegue olhar o ambiente, né? Olhar a área, olhar o ecossistema, e aí daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, e trabalhar as oportunidades, e explorar as oportunidades. E muitas vezes essas oportunidades, elas se apresentam de início como dificuldades, como problemas. É diante da dificuldade, é diante da situação adversa, é diante do problema que o empreendedor se mostra, age, cria, né? Na maioria das vezes, é esse ambiente adverso, ou esse momento adverso, esse momento de dificuldade, que faz com que o empreendedor mostre, cresça, enfim, demonstre como que ele pode ser surpreendente, né? E aí eu falei aqui para vocês que ia falar sobre um conceitozinho chamado de ecossistema empreendedor, né? Quando a gente pensa no país, segundo país que tem mais pessoas que querem, que empreendem ou que desejam empreender, né? Eu falei isso para vocês no início do nosso encontro, a gente só pede para a Índia. Quando a gente pensa nesse país, tipo assim, no Brasil, não dá para fazer empreendedorismo apenas com o empreendedor, né? O indivíduo que empreende. Não é só o indivíduo empreendedor que tem que estar preparado, não é só ele que tem que ser competência. É necessário que se tenha a condição, né, empreendedora, a condição certa, um ambiente de negócio que encoraje, né, esse indivíduo empreendedor no sentido de crescer, no sentido de inovar, no sentido de trazer o seu negócio ou fazer a oportunidade realizar-se enquanto negócio. E esse ambiente ele recebe o nome de ecossistema empreendedor, né? É um ambiente onde a gente vai ter, vou mostrar aqui para vocês, vários agentes, né? A gente vai ter o empreendedorismo, né? A ação empreendedora, mas aí a gente vai ter o mercado, que tem a ver com o consumidor, que tem a ver com as redes de contato. A gente tem as políticas públicas, que vêm aí puxadas pelo governo, pela liderança. A gente precisa de dinheiro, né? Capital financeiro, não dá para empreender sem dinheiro. E aí você vai dizer assim, professora, mas é muito, é pouco? Tudo vai depender do qual é o negócio, tá, gente? É relativo. Eu não posso comparar um negócio de venda de din-din, de venda de sacolé, né? O nome que vocês costumam chamar, picolé, vamos dizer assim, ou de venda de docinho caseiro, com uma indústria de grande porte. Então, tudo é relativo, né? Essa disponibilidade de capital aqui ela é relativa ao porte do negócio, né? Ao tipo de negócio. A gente tem dentro desse ecossistema a cultura, que diz respeito às normas sociais dos indivíduos, né? O comportamento dos indivíduos, o comportamento do mercado, os casos de sucesso que já aconteceram desse mesmo tipo de negócio. A gente precisa de suporte que diz respeito à infraestrutura, que diz respeito às instituições não governamentais, às profissões de suporte, né, à mão de obra de trabalho das profissões de suporte. E isso vai estar muito vinculado a um outro aspecto, que é o aspecto de recursos humanos, e tem tudo a ver conosco, né, nosso curso de RH, que diz respeito às instituições educacionais, sobretudo, e à força de trabalho, né, as pessoas, que é quem de fato fazem o empreendedorismo acontecer. Quem faz o negócio acontecer são as pessoas, né? Não existe um ser supremo chamado empreendedor, né? Um Deus que está lá longe da gente. Não. O empreendedor pode ser cada um de nós, eu, você, qualquer pessoa, né? Que queira empreender, que tenha vontade de empreender, que tenha aquelas características que eu listei anteriormente. Lembrando que não necessariamente precisa ter as 10 características super bem desenvolvidas, não se trata disso.
Você, por vez, pode ter uma ou outra mais ou menos desenvolvida, mas via de regra, aquelas são as 10 características empreendedoras, né? Como eu falei, não necessariamente você vai ter todas ou precisa ter todas, não se trata disso, mas via de regra, aquelas 10 características, elas foram observadas nos empreendedores, como eu disse, umas com mais, outras com menos, é, umas características mais afloradas, outras menos afloradas, mas aquelas 10 são as que formam, né? Vamos dizer assim, se tivesse que fazer uma misturinha mágica para formar um empreendedor, ele teria aquelas 10 características. Mas, como eu disse, elas são aprendidas, elas podem ser aprendidas, elas são treináveis, lembra? Foi essa palavra que eu usei. Então, é possível que qualquer pessoa que queira empreender se torne empreendedor desde que treine as características. E aí vem a gente, recursos humanos. Nós, enquanto RH, podemos treiná-los, seja para ser um empreendedor corporativo, lembra? Eu falei esse conceito, é um indivíduo que dentro da organização promove a mudança, demonstra as características do comportamento empreendedor, inova, enfim, eu falei sobre isso no começo da nossa aula. Então, nós, área de RH, precisamos compreender tudo isso para que nós possamos capacitar as pessoas, né, desde que necessário seja, ou nos capacitemos. Nós, enquanto RH, também podemos ser empreendedores. Sim, podemos ser consultores, prestadores de serviço, né? Podemos fazer a chamada consultoria interna. Ou seja, se não aprenderam isso, vamos aprender. Essas temáticas devem estar batendo aí na portinha de vocês. Então, nós, RH, temos um papel muito importante nisso, né? Nós podemos, em muito, ajudar o empreendedorismo no sentido de que esse ambiente, o ambiente empreendedor, ele exige capacitação, ele exige formação, ele exige excelência, ele exige qualidade. Não tem sorte, não tem sorte. O mundo atual não dá para contar com a sorte ou achar que apenas a sorte é, vai fazer com que dê certo. É necessário que você some dois aspectos extremamente importantes, que são oportunidade e competência. Quando você junta essas duas coisas, você é capaz de realizar. Bom, era sobre isso na nossa aula. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês e lhes desejar bons estudos e até uma próxima oportunidade. Que você